Olá meu povo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais um dia. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu venho conversando com vocês há um tempo sobre a fase edipiana, a fase oral, fase anal. Falei um pouco sobre a adolescência e sobre esse processo de transformação que a gente passa, ou que o adolescente passa na sua vida ao longo de sua história. E hoje eu queria falar um pouco sobre a juventude, né? A juventude ela é marcada por um período de muita insegurança. E por que essa juventude é marcada por um período de insegurança, ao mesmo tempo de muita força? O jovem ele tem como característica principal a sua força, a sua capacidade de realização. Ele sabe, ele tem suas condições cognitivas, físicas, né, psicológicas plenas para poder realizar do ponto de vista espiritual, relacional, profissional, existencial, muitas coisas importantes. Mas tudo isso vai depender de como foi essa criança. Tudo isso vai depender de como foi esse adolescente. Tudo isso vai depender de como é que está sendo a leitura desse jovem no mundo dele, no tempo dele. Então, assim, na maioria das vezes, a juventude é um espaço e é um lugar de muita insegurança por conta de cobranças que esse jovem absorve, né, do próprio mundo, da própria modernidade. Por exemplo, antigamente esse jovem tinha uma opção de curso universitário para fazer. Esse jovem tinha uma universidade que ele poderia ir, ou uma faculdade que ele poderia ir. Hoje ele pode escolher várias coisas. Ele pode escolher vários cursos, ele pode escolher cursar na sua cidade ou em outro país. O que isso gera? Insegurança. Então você tem uma dúvida que marca esse tempo, por quê? Porque são muitas as possibilidades. Antigamente o jovem tinha 3 canais de televisão para assistir. Hoje ele tem muitos canais, ele tem muitos aplicativos que pode fazer com que ele tenha dúvida daquilo que ele precisa escolher para assistir ou para investir. Então, esse mundo de múltipla escolha, de muitas coisas para se fazer ao mesmo tempo, no mesmo momento que é positivo, porque abre leques e abre possibilidades de crescimento, gera dúvida, gera insegurança. E aí a gente precisa pensar como é que a gente pode driblar essa insegurança, como a gente pode vencer essa dúvida para a gente alcançar um futuro promissor, um futuro brilhante. E eu estava pensando assim em 2 coisas que geram essa crise nesse jovem, que gera essa insegurança nesse jovem, nesse adolescente, que é a ideia da responsabilidade. Quando você é criança, você não é cobrado a ter responsabilidade, porque você está em uma fase de ser cuidado, de ser orientado. Então, qualquer coisa que acontece de errado com você ou com a criança, logo se procura os pais. Por que aconteceu isso com essa criança? Por que ele está agindo dessa forma? Com o adolescente, ainda existe essa responsabilidade, porque esse adolescente não alcançou a sua maioridade. Mas quando esse adolescente ele passa para a sua maioridade, aí existe agora uma cobrança social. Existe uma cobrança social que espera desse jovem ou desse maior de 18 anos posturas diferenciadas a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito da organização do lar, da organização da vida e da existência. E isso gera muitas inseguranças. Por quê? Porque às vezes essa criança não foi ensinada a ter responsabilidades de criança. Esse adolescente não foi ensinado a ter responsabilidade de adolescente. E aí ele chega na juventude totalmente verde para as responsabilidades que ele precisa ter. Eu costumo dizer que na vida a gente pode amadurecer de 2 formas, de maneira natural, ou já ouviu a expressão amadurecer a carbureto, amadurecer forçadamente.
E aí tem gente que prefere amadurecer forçadamente. Por quê? Porque não foi aproveitando os recados que a vida foi dando para ele de que ele precisa tomar posturas e responsabilidades dentro da idade que ele tem. Então, se um adolescente ou se um jovem ele não teve responsabilidades quando criança, ele não teve responsabilidades quando adolescente, ele vai chegar na juventude com a mente de criança, com a mente de adolescente, achando que a vida é só, por exemplo, diversão e que alguém sempre vai resolver os problemas para ele. A vida não é assim e a gente precisa se programar para isso. O jovem ele precisa ter responsabilidade sobre quem? Sobre si mesmo. Porque a partir do momento que esse jovem ou que esse adolescente ele sai dos 17 para os 18 anos, qualquer coisa que acontecer na vida dele, ele vai responder por ele mesmo. Vai responder socialmente e vai responder juridicamente também. Então, a gente precisa encarar a responsabilidade não como uma coisa ruim. A gente precisa encarar a responsabilidade como algo saudável que vai promover crescimento para a nossa existência. A segunda coisa que pode gerar essa insegurança para o jovem é porque ele é cobrado para dar uma resposta social. Por exemplo, todo mundo, quando vai ou quando chega nessa fase, por exemplo, o jovem vai namorar, aí a família da namorada vai perguntar, ele estuda o quê? Ele trabalha com o quê? E se ele não estuda ou ele não trabalha, isso gera uma cobrança. Por quê? Porque o jovem ele já está e ele precisa já estar vislumbrando um futuro profissional, um futuro social, um futuro relacional. E para isso ele precisa ter base e ele precisa ter estrutura para poder construir tudo aquilo que ele deseja fazer. Então existe uma cobrança sim de uma resposta social para que esse jovem ele consiga ter uma projeção de futuro. E a pergunta que a gente precisa fazer é: você que não é jovem ainda, você tem pensado nisso? Porque, por exemplo, se você é um adolescente e não estuda bem hoje, você vai ter que correr atrás disso que você não está fazendo hoje, amanhã. Só que amanhã o mundo já vai cobrar você outra coisa. Ele não vai cobrar você que você saiba assuntos ou conteúdos de ensino médio. Ele já vai querer você universitário. Você entende? Então é necessário a gente pensar que o tempo todo a gente precisa dar uma resposta social. E eu não acho que tem que ser uma cobrança no sentido negativo, um peso. Mas você, jovem, você adolescente, precisa entender que o que você faz hoje ou o que você não faz hoje vai repercutir na sua vida logo ali na frente. Então a gente precisa pensar em algumas coisas que são importantes. Eu trouxe duas possíveis causas dessa insegurança e eu vou dar duas sugestões para que você possa ter uma juventude mais segura, mais tranquila, mais serena. É que você aprenda a fazer investimentos a longo prazo. Ou seja, você às vezes quer se tornar um grande profissional. Você quer se tornar um bom marido, um bom pai, você quer se tornar uma boa mãe. Mas você precisa entender, para você se tornar esse grande profissional, esse bom pai, essa boa mãe, você precisa começar a investir nisso agora, hoje. Para você passar nesse concurso top que você anseia e deseja passar e ganhar dinheiro e ganhar visibilidade social, você precisa começar a estudar hoje. Se você é um adolescente e está assistindo esse vídeo, você precisa construir o seu futuro hoje. O seu futuro não começa no futuro, o seu futuro começa agora. Cada dedicada que você dá para estudar gramática, para estudar física, para estudar química, para ler livros sobre relacionamentos interpessoais, para perdoar seu pai, para perdoar sua mãe, você está investindo a longo prazo. Você está investindo no seu futuro, porque com certeza, se você investir a longo prazo, você se tornará um adolescente melhor,
você se tornará um jovem melhor e um adulto melhor lá no futuro. A segunda coisa que eu queria pedir para você, que eu acho que é um imperativo do nosso tempo, é: jovem, guarde o seu coração. O que é guardar o coração? É tomar cuidado com os seus sentimentos, tomar cuidado com as suas emoções. Existem pessoas que têm dificuldade em gerir as suas emoções. Ela quer gerir uma boa conta bancária, ela quer gerir o seu Instagram, mas ela não quer gerir o seu coração. Aprenda a realizar movimentos de profundidade existencial. Que movimentos são esses? Perdoe seu pai e sua mãe. O que eles fizeram lá que não foi legal para você? O que eles agiram, a forma que eles agiram com você, decida perdoar essas pessoas. Tome uma decisão, vá para Deus, diga: Deus, eu não estou conseguindo, mas eu preciso liberar perdão para o meu pai e para a minha mãe. Eu não quero carregar essa mágoa, eu não quero carregar essa revolta dentro de mim, porque isso só vai contribuir para o meu declínio existencial. Então, guarde o seu coração, ou seja, você precisa nutrir sentimentos positivos, como, por exemplo, sentimento de gratidão. Você é uma pessoa grata por aquilo que você tem, ou você fica reclamando por aquilo que você não tem ainda? Você é uma pessoa grata por aquilo que você já conquistou, ou você fica o tempo todo almejando a felicidade se você conquistar alguma coisa lá no futuro ainda? É importante que você guarde o seu coração. Tome cuidado com os seus sentimentos. Eu tenho muitas vezes percebido muitos jovens com ódio, com raiva, com revolta, e esses sentimentos eles são perniciosos, eles são terríveis para a nossa existência. Por exemplo, você sabia que quando você está com raiva, o seu corpo libera 32 hormônios ao mesmo tempo, muitos deles ligados ao estresse, muitos deles ligados à ansiedade? Isso pode gerar em você gastrite nervosa, úlcera, às vezes pode gerar um câncer, ou então mexer com a sua pressão arterial, né, com o seu funcionamento cerebral, né, e gerar, por exemplo, uma crise de ansiedade generalizada. Então, jovem, guarde o seu coração, invista a longo prazo, entenda que aquilo que você quer colher daqui a 10 anos começa hoje. Você precisa começar a semear hoje. E se você conseguir semear hoje, muita coisa boa pode acontecer na sua vida. Eu sei que nós vivemos em um tempo de aparências, mas, por exemplo, muito mais do que você investir em um celular, invista, por exemplo, em um terreno. Invista em alguma coisa que você pode ter estrutura lá na frente. Ah, mas eu quero uma coisa mais potente, eu quero uma casa melhor, eu quero uma casa top. Mas ninguém chega numa casa top da noite para o dia. Invista em um pequeno terreno hoje, numa pequena estrutura hoje, porque esse terreno hoje pode parecer loucura, mas amanhã ele pode te dar retornos. Então você precisa pensar naquilo que é base e não naquilo que é superficial. Se você pensar naquilo que é base, você já vai estar investindo no seu futuro. Se você pensar naquilo que é superficial, infelizmente, você vai continuar na superfície da sua existência. Pense nisso, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.